Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue conosco. Eu agradeço primeiramente a direção primeiramente a Jesus, né, por estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre muito bom. E a direção da casa, por permitir e por ter a confiança que a gente possa vir aqui estudando um tema para conversar com vocês. Então, eu agradeço. Na abertura hoje da nossa reunião, a Malu evocou as fraternidades. E o Cícero, sem sombra de dúvida, a hora que ele for dirigir a reunião, ele vai também chamar as fraternidades. Então, não só as que a Malu chamou e ele vai chamar, como a todas as outras que também aqui comparecem, né? Anônimas, amigas. Então, aqui eu pensei em falar com vocês um pouco sobre esses nossos amigos amorosos que Deus envia para nos ajudar. Então, logicamente, o tema de hoje é sobre as fraternidades. E muitas são as fraternidades que trabalham pela paz mundial, pelo bem universal e pela cura dos doentes do corpo e da alma. Hoje, nós vamos nos ater àquelas que nós evocamos aqui nessa casa, tanto nas nossas reuniões, como essa, ou nos grupos de trabalho, nos diversos grupos que a casa tem. No decorrer dessa conversa, nós vamos utilizar alguns termos. Já vamos saber o significado já, apesar que eu acho que todo mundo já sabe, né? Usaremos legiões, são espíritos angelicais purificados. Correntes, são grupos de espíritos ligados a uma fraternidade. E veneráveis, grandes líderes benfeitores. E o que são fraternidades? O que são as fraternidades? São agrupamentos de espíritos amorosos e evoluídos, dedicados aos trabalhos assistenciais, ao amparo e à evolução da humanidade. No nosso plano dos encarnados, as criaturas, né, nós nos reunimos pelos ideais políticos, religiosos e profissionais. E no plano espiritual, os desencarnados buscam a convivência em torno dos ideais comuns, procurando a própria evolução e ajudando o planeta, que é a pátria comum. Assim, é que os cientistas continuam a inspirar-se no sentido do progresso alcançar a vida humana. Os médicos fazem pesquisas para melhorar a saúde. E aqueles que lutam pela paz tentam, através do caminho da religiosidade, atingir os corações, para que, ajudando-se uns aos outros, possamos um dia constituir a família universal, desativando a guerra e a violência. A ação das fraternidades, então, se caracteriza pela eficiência no bem. E nós temos a constante necessidade da ajuda do plano espiritual, né? Precisamos tornar, então, mais concreta essa ligação. Como? Conhecendo o plano espiritual melhor e tendo a certeza de que todo pedido justo, ético e caridoso poderá contar com a participação desses queridos irmãos. Então, vamos às fraternidades que nós evocamos aqui na casa. A Malu já falou uma, a Fraternidade dos Humildes. Tem como venerável o Dr. Bezerra de Menezes. E o nome dessa fraternidade foi dado pelos próprios componentes da fraternidade que trabalham com o Dr. Bezerra de Menezes. Uma coisa chamou muita atenção deles, a humildade de Dr. Bezerra de Menezes. Então, ficou Fraternidade dos Humildes. Começaram com 12 membros, todos médicos.
Hoje, são muitos que se dedicam aos estudos, às investigações científicas e à cura das doenças do corpo e da alma. Todas as casas espíritas, quando abrem as portas, os primeiros convidados são os doentes. E essa fraternidade está presente, sempre dando sustentação e apoio. Nós temos a fraternidade dos samaritanos. O seu venerável é Frei Jorge, um franciscano. Essa fraternidade se dedica ao auxílio de crianças e pessoas enfermas em hospitais e até no umbral. Entre os seus trabalhadores, por isso eu estou citando a fraternidade dos samaritanos, estão Meimei e Sheila. E nós temos em nossa casa um grupo de tratamento, né? Um grupo Sheila, maravilhoso. A Sheila era enfermeira e agora ela acompanha os samaritanos, socorrendo as dores dos ferimentos das criaturas. Nós temos também a legião de índios, caboclos e pretos velhos, que também chamamos aqui nas reuniões, nos grupos de trabalho. Eles agem sob a orientação de Pai João, Itajubá e Brogotá. São grupos que auxiliam na limpeza, na vigilância, na segurança e na proteção das casas espíritas e na repressão dos irmãos das sombras. Eles manipulam ervas usadas em reuniões de cura e tratamento espiritual. Com sabedoria simples, eles tocam espíritos furiosos, revoltados. Por que que eles fazem isso? Como? Porque eles têm autoridade moral para isso e um amor imenso no coração. E ao amor fica difícil a gente resistir, né? A gente pode até tentar, mas depois com o tempo a gente vai abrandando, o amor é o amor. Agora nós temos a fraternidade da Rosa Mística. Nada mais, nada menos sobre a proteção de Maria de Nazaré. Essas legiões se desdobram dando atendimento, por exemplo, aos suicidas, acolhendo-os num vale próprio. Quando a gente faz as vibrações na reunião, na direção da reunião, a gente não faz as vibrações para a crosta, para o umbral, para o Vale dos Suicidas. Agora nós já sabemos quem toma conta de lá. Tem um grupo que realiza esse trabalho. É realizado pela Legião das Anciãs, sob o comando de Maria. Outro grupo é o grupo das Virgens, especializados em receber crianças com traumas psíquicos. Incalculável é o número dessas trabalhadoras da Fraternidade da Rosa Mística, que atuam em todo o planeta, pois onde houver um coração sofredor, lá elas se apresentam, com suas bênçãos e sua ternura. Elas aprenderam esse amor só com Mãe Maria. Então, é de bom tamanho, né? Há ainda fraternidades que cuidam dos feridos de guerras e desabrigados, moradores de pontes e viadutos, moradores em situação de rua. Cito essa fraternidade, que é a fraternidade de Joana d'Arc, porque ela protege os voluntários que em cidades como a nossa distribuem alimentos e agasalhos. Nós temos o grupo Aura Celeste, que faz isso. Há os que se dedicam também nas casas espíritas, buscando, recolhendo as nossas vibrações. A importância da gente se concentrar e doar o que nós já conseguimos doar, porque essas vibrações são recolhidas. A gente até fala, né, que a gente vai doar na hora das vibrações e que permita que Jesus, com os seus trabalhadores, reúnam e direcionem essas vibrações. Há uma fraternidade que faz isso, é a Fraternidade dos Irmãos do Deserto.
eles espalham pelo mundo as vibrações positivas e eles estão sempre acompanhando os servidores de Maria. Na parte da nossa reunião, em que fazemos as vibrações, esse é o frio cobrando e o vento. Desculpa. Quando nós chamamos que Ismael proteja o nosso país. Quem é Ismael? Ismael é o anjo tutelar do Brasil. Jesus confiou a ele a nossa proteção. Um trabalho imenso, né? Diz que quando Jesus falou, protege esse país, ele olhou para a extensão de terra e falou, mas como que eu vou fazer isso? Lógico. Não falou desse jeito, né? Ninguém fala assim com Jesus. Mas Jesus falou para ele, tem grupos de trabalhadores que já atuam em meu nome, espalhados por esse planeta. Chama eles, agrupa, explica, e eles vão ajudar você. E assim, esses grupos foram se juntando, e se tornaram fraternidades. O Ismael é o venerável da fraternidade dos cruzados, então responsável por cuidar do nosso país. Então, quando a gente ouvia aquelas notícias maravilhosas na televisão, vamos chamar por Ismael para ver se ele dá jeito. Nós temos muito mais fraternidades que nos auxiliam no nosso planeta. A gente não está sozinho em nosso caminho de evolução espiritual. E elas comprovam a misericórdia de Deus, o cuidado que Ele tem conosco. Todos os trabalhadores atuantes nas casas espíritas são considerados e catalogados na espiritualidade como discípulos de Jesus. O objetivo da fraternidade dos discípulos de Jesus é dotar trabalhadores, dando-lhes condições de difundir o Evangelho enquanto encarnados, e não chega, não pensa que depois que entregar o corpinho físico nós vamos ter sossego, de jeito nenhum, a gente vai continuar evangelizando lá, por isso que é bom começar a aprender aqui. Nós temos em nossa casa o curso integrado de aprendizes do Evangelho e Educação Mediúnica, que é o ensino à distância, o EAD. No começo da nossa conversa, eu disse que a gente ia se ater só às fraternidades que nós chamamos aqui, né? Eu vou quebrar o meu propósito, certo? Porque nesse livro aqui, que foi o livro onde eu me baseei, o Instituto de Confraternização Universal é da Federação. Tem uma fraternidade aqui, que eu pretendo, a Alice conhece, eu pretendo falar sem chorar, vocês me ajudem, que se chama Fraternidade da Lua. Vamos lá. Essa fraternidade, o grupo de estudos da Federação, já tinha ouvido falar dessa fraternidade. E eles queriam muito conhecer essa fraternidade, logicamente, num desdobramento, num tipo de trabalho do grupo lá da Federação. E que eles estavam encarnados, logicamente. E eles pediram isso, tanto pediram para o plano espiritual, que um dia foi concedido. Eles fizeram uma preparação e um instrutor foi levar esse grupo para conhecer essa fraternidade. E eles ficaram muito surpresos, porque eles começaram a se ver numa região do umbral, num vale do umbral. E aí eles ouviam, né? Choros, gritos, lamentos, xingos, tudo que é de perturbador, um sofrimento indizível. E, logicamente, o coração deles tocou. E aí o instrutor falou assim, ergam os olhos para o céu e façam preces, pedindo forças para enfrentar esse tipo de vibração. Quando eles olharam para cima, para o céu desse vale, eles viram como se fossem pássaros, voavam, uma luminosidade maravilhosa, mas eles vinham em voo circular, descendo até o vale onde eles estavam. E aí eles perceberam que
eram entidades, né, com uma túnica branca e com essa luz maravilhosa. Essa fraternidade dos Irmãos da Lua está sediada, segundo o livro da Federação, numa colônia perto da Lua. Então, para encurtar, que já está acabando, elas vêm para resgatar no umbral aqueles que já, pela prece e pelo sofrimento, eles já estão pedindo socorro. Então, já estão aptos a serem tirados dali para ir para um lugar de tratamento, de refazimento, né? Então, eles vêm resgatar. Se eles viessem, essas entidades, com o brilho que lhes é próprio pela evolução espiritual deles, quem está lá embaixo, na escuridão, não só do lugar, como da mente sofrida, né, deles, eles não aguentariam a claridade, a luminosidade. E para que essas entidades desçam da onde eles estão, até chegar no vale para resgatar, eles são, vou usar esse termo, quase que transparentes na evolução espiritual. Eles têm que se fazer visíveis para poder resgatar. Aonde eles vão procurar? Vibrações para adensar o corpo deles, espiritual, para se fazer visíveis no socorro, dentro das casas espíritas. As nossas vibrações. Então, eu gosto de todas as fraternidades, sem sombra de dúvida, mas essa me traz um sentimento de humildade e de respeito, porque eles apagam a própria luz, como todas as entidades superiores fazem. Então, isso nos dá um pouco para a gente pensar durante a semana o quanto nós ainda estamos diminutos em questão de fraternidade, né? Mas nós estamos, como o Malu disse, nós estamos a caminho, nós estamos aqui para aprender ainda e testar os nossos aprendizados. Mas as fraternidades nos mostram que essa união, essa fraternidade tem que ser pura, independente de laços consanguíneos ou qualquer outro tipo de laços. Tem que ser só porque o outro que necessita é meu irmão. Ok? Muito obrigada a todos, uma boa reunião.